Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos levantar um clamor pelo nosso país. Senhor, eu quero te agradecer por ter nascido nesse país, Brasil. Queremos orar pelas autoridades, queremos orar pela tua igreja, queremos orar, Senhor, pedindo a tua bênção sobre esta nação. Repreende na tua vontade e direção essa pandemia. Abençoa a tua igreja em solo brasileiro. Repreende a idolatria, a feitiçaria. Repreende a corrupção. Repreende tudo que não é da tua vontade, Jesus. Salva essa nação, Jesus. Abençoa a tua igreja nesta nação, Senhor. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que tu pode agir nessa nação. Nós cremos que tu pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, toma a direção dessa nação, liberta essa nação, transforma essa nação. Aleluia. Nós cremos, meu Pai, no poder da oração. Mobiliza a tua igreja. Aleluia, que a tua igreja seja instrumento nessa nação, para levar pessoas à reconciliação contigo, meu Pai. Continua conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome o seu lugar, por favor. Vamos cantar? Vamos cantar os hinos da nossa harpa cristã. Aleluia. Irmã Osana. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui. Abra sua harpa. Louve a Deus juntamente conosco. Hino de número 394. 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, mas seu amor proclamando, novas de paz levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu
carregares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém, graças a Deus. Louvemos também o hino de número 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu.
Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Essa canção fala que nem os cantos dos passarinhos, por serem tão belos, podem tirar a nossa visão do nosso lar celestial. Lá não haverá calor, como nós estamos sentindo, né? Lá não haverá Covid-19, nem tantas outras questões deste mundo. Nossa esperança é que nós estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor para sempre. Neste lar nós queremos chegar. Essa é a nossa esperança. E nós não nos deixamos embaraçar pelas coisas dessa terra, porque a nossa visão, ela está além, acima de todas estas coisas. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
ti, Jesus. Somente a ti, Glória a Deus, aleluias. Meus queridos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, Isaías, capítulo de número 55. E o verso, nós vamos ler apenas o verso 8 e 9. Louvado seja Deus, eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar mais uma vez ministrando a Tua palavra, o Seu ensinamento, ao nosso pastor presidente por nos conceder essa oportunidade, e a vocês que estão aqui nessa noite nos aturando, nos ouvindo. Deus abençoe vocês. Queridos, versículo de número 8 do capítulo de Isaías, capítulo 55 de Isaías, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. A igreja. Amém. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, soberano Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem falado conosco. Deus, ser conosco nesta noite, em nome de Jesus, e amém. Amém. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Hoje foi um dia muito quente. E a previsão de para amanhã é ser mais quente ainda. Quase 2 graus, está previsto quase 2 graus a mais do que hoje. Então imagina aí que amanhã deve pegar fogo aqui. Muito quente. Mas eu recebi uma mensagem hoje nesses grupos de WhatsApp. Eu não sei até onde é verídico, a gente pode, é confiável. Mas a mensagem dizia assim: pare de reclamar do calor. Nós reclamamos muito. Enquanto Deus está agindo, nós estamos reclamando. Por que ele falava isso? Ele explicou por quê, essa pessoa. Ele explica que no frio, o vírus do Covid-19, ele cria resistência. No calor, quanto mais quente, ele perde resistência. Então ele está falando assim, aí o rapaz que colocou, a pessoa que colocou, falou assim: Deus está ouvindo as nossas orações e nós estamos reclamando. É só para a gente pensar um pouco aí, para não reclamar tanto daquilo que Deus permite. Meus queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem por título: A Última Palavra de Deus. Mas no decorrer da mensagem, você pode dar um outro título para a mensagem aí. Quem sabe no decorrer aí você vai trazer um outro título. Você vai chegar para mim depois e falar: pastor, eu daria tal título para essa mensagem. Você tem liberdade, eu já dei um outro título para ela também, mas eu preferi colocar esse título aqui hoje. Queridos, assim como nós estamos passando por um período de muita mortes no mundo todo, dizer assim, um período triste na nossa história, não só da história do Brasil, mas em toda a história mundial, de aí simplesmente um vírus está tirando a vida de muita gente. E se nós formos olhar a história, nós vamos observar que coisas horríveis já aconteceu no mundo.
Desde que o mundo é mundo, muitas coisas horríveis vêm acontecendo no mundo. Por exemplo, quantas crianças foi tirado do seio dos seus pais nos períodos de guerra? Na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, quantas crianças foram tiradas do período dos braços dos seus pais? Quantas crianças, queridos, já morreram por algum maluco aí, um louco que entrou numa escola onde havia crianças e saiu atirando a esmo? Quantas crianças não morreram nas situações dessas aí, em vários países aí? Então, queridos, são essas coisas que têm acontecido sempre. Não é só agora que tem acontecido essas tragédias. Não é apenas nos dias de hoje, sempre tem acontecido. E coisas aconteceram, muitas coisas parecidas com essas, milhões de vezes aconteceu essas coisas. E é frente a esses casos, assim, semelhante a esses, é nessas situações que surge perguntas, como por exemplo, e Deus? E Deus? Aonde está Deus? Ele não tem nada a dizer sobre isso? Você não já ouviu algumas perguntas como essas? Alguém não já chegou para você e falou assim: Deus não tem nada a ver com isso? Aonde está Deus quando permitiu que isso tudo acontecesse? Ou então, pergunta como essa: por que Deus silencia em alguns casos? Por que Deus tem silenciado em algumas situações? Então tem surgido, querido, várias perguntas semelhantes a essas, em situações como essa. E não é só em pessoas descrentes, não. No meio das pessoas, no meio do povo crente, no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico, surgem esses questionamentos. E pode até chegar, queridos, numa situação dessa, pode até chegar a um ponto em que desponte um perigoso pensamento. Talvez alguém pode até chegar num pensamento como esse: será que Deus realmente existe? Será que os céus não está vazio? Será que a ideia do ateísmo não é verdadeira? Então, queridos, nós temos que ter esse cuidado, e até mesmo nós temos que ter esse cuidado para não deixarmos esse pensamento brotar em nossa mente. Em nossa mente, de achar que o mundo perdeu o controle e Deus, porque simplesmente Deus não existe. Nós estamos enganados com relação a Deus. Seria uma coisa terrível, queridos. Eu fico imaginando que seria uma coisa terrível se fosse verdade que não existisse nenhum Deus. Seria terrível. Nesse caso só ia existir nós, os seres humanos. Nós estaríamos sós no mundo. Nada existiria acima de nós. Sozinho uns com os outros. Se Deus não existe, é sinal, imagina que nós somos o ser superior. Os outros seres são todos inferiores a nós. Essa seria a ideia. E isso seria terrível, querido, terrível. Porque imagina você se Deus não existisse e nós estivéssemos aqui por conta aqui nessa terra. Seria muito horrível. Porque, queridos, nada é mais terrível para um ser humano do que o próprio ser humano. O que mais tem destruído o ser humano? O próprio ser humano.
Nenhum outro animal é tão ruim com o ser humano do que o próprio ser humano. Então imagina só, se Deus não existisse para tomar o controle um pouco do ser humano, para poder controlar um pouco a nossa mente, o nosso desejo, a nossa impulsão. O que seria de nós? O que seria de nós relacionando um com o outro? Então, eu diria que seria horrível. Os romanos, eles tinham um provérbio que dizia o seguinte: um homem é um lobo do outro. Causa até medo a gente pensar, quando a gente ouvir um provérbio desse, né? Um homem é o lobo do outro. Ou seja, o homem, nós seríamos o lobo, um destruindo o outro. Aquele que iria destruir o outro. Nosso desejo era sempre estar querendo destruir o outro. E na verdade, queridos, esse é, na mente humana, na mente pecaminosa, na natureza pecaminosa, esse é o desejo do homem. De querer sempre passar por cima do outro. De querer sempre destruir o outro. Deus é que, na misericórdia de Deus, é que controla, que dá uma podada nesse nosso pensamento malicioso. Que controla a nossa mente para que nós possamos deixar que o amor prevaleça um pouco com relação um ao outro. Mas fato é, queridos, Deus existe. Deus existe. Porém, é impossível ao homem adquirir todo o conhecimento com relação a Deus. É impossível. Nós nunca vamos conseguir esse conhecimento total de Deus. E é por isso, querido, que às vezes nós não entendemos algumas ações de Deus, algumas atitudes de Deus. E aí, pastor Luiz Fernando, surge esses questionamentos. Cadê Deus? Aonde está Deus que não age nessa hora? Por que Deus se cala? Por que Deus permitiu isso? É por isso que surgem esses questionamentos. É porque a nossa mente é impossível de entender algumas atitudes de Deus. Mas eu posso, querido, ainda afirmar uma verdade para vocês aqui hoje. Um ser, imagina só, um ser que o homem fosse capaz de entender ele totalmente. Imagina um ser que o homem fosse capaz de entender ele totalmente. Eu posso afirmar para vocês que esse não seria um Deus verdadeiro. Um ser que o homem fosse capaz de entender ele totalmente, ele não seria um Deus. Ele não seria um Deus. Porque Deus não se permite que nós o conhecemos. O Deus verdadeiro não se permite que nós o conhecemos totalmente. O que nós sabemos de Deus foi Ele mesmo que se revelou a nós. E tem coisa que Ele não se revelou a nós. E tem coisa que Ele não vai se revelar a nós enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Então, queridos, se existe um ser que eu ou você é capaz de entender ele totalmente, saiba que ele não é um Deus. Ele não é um Deus. Eu vi um relato de um pastor, que ele saiu certa vez, foi falar de Jesus, falar de Deus para uma certa pessoa, e essa pessoa estava revoltado com a vida, e ele aproximou dessa pessoa exatamente por isso, porque sabia o que estava se passando na mente dessa pessoa, o que essa pessoa estava passando, e ele aproximou dessa pessoa para conversar, para levar Deus para ele, e aquela pessoa teve a oportunidade de se desabafar perante aquele pastor. E uma das coisas que ele falou foi: cadê Deus? Por que Deus permite tudo isso, essas coisas acontecer no mundo e permite acontecer essas coisas comigo? E ele falou, e uma das coisas que ele falou, que o pastor disse, ficou muito firme na mente dele, foi:
se eu tivesse a oportunidade de encontrar com Deus hoje, ou se eu encontrar com Ele quando eu morrer, eu vou falar, jogar tudo isso na cara dele. Vou chamar ele, vou botar ele no canto e falar, cadê, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não agiu quando estava acontecendo isso e isso? E no final eu vou falar para ele, se retire de perto de mim, sai de perto de mim. Queridos, e aquele pastor falou para aquele homem assim, eu ia dizer a mesma coisa para esse Deus. Eu falaria a mesma coisa para este Deus. Porque o Deus que permite você falar isso com Ele, Ele não é Deus. Pelo menos para mim, Ele não é Deus. Então, queridos, nós vamos entender um pouco nessa noite, porque essas perguntas surgem em nossa mente. Por que nós falamos isso? Surge esses questionamentos em nossa mente às vezes. E assimilando algumas revelações da própria Bíblia, que nós podemos trazer algumas respostas a essa pergunta. Por que Deus se cala? Por que Deus silencia? E a primeira coisa que eu quero trazer para nós nessa noite é, primeira coisa que surge, por que surge essa resposta para essa pergunta? É que este questionamento é um erro nosso. Esse questionamento que nós fazemos é um erro. Apocalipse 1:8 e outras coisas que Deus fala, que fala sobre Deus, que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele fala que Ele é o todo-poderoso. Todo-poderoso. Agora imagina, querido, um ser todo-poderoso. Imagina um homem que está com o poder todo nas suas mãos. Se ele vai baixar a guarda para alguém. Agora imagina Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Ou seja, querido, se Deus é o Todo-Poderoso, como Ele permitirá, como esse Deus Todo-Poderoso permitirá que nós vamos o colocar, que nós colocamos no banco dos réus? Como é que um Deus Todo-Poderoso vai permitir que eu, um mero ser humano, vai permitir que eu coloque ele no banco dos réus, pastor Madison? Por que, querido, eu fazer esses questionamentos para Deus? Deus, onde é que tu estás? Deus, o que o Senhor estava fazendo nesta hora? Deus, por que o Senhor se calou com relação ao meu questionamento, com relação ao meu problema? É como se eu estivesse num tribunal de júri e eu invertesse a situação. Pegasse o juiz, colocasse no lugar do réu, e eu, como réu, sentasse na cadeira do juiz. É a mesma, quando eu faço isso com Deus, é como se eu estivesse pegando Deus, colocando Ele no banco de réus. Colocando Deus no banco de réus. E quando nós dirigimos a Deus, querido, para acusá-lo, ouvimos outras pessoas fazer o mesmo, nós podemos ter uma certeza: este é um Deus ridículo, um Deus imaginário, um Deus que está só na nossa mente, um Deus que nós podemos acusar, um ser que nós podemos acusá-lo. Esse não é um Deus de verdade. O Deus de verdade não permitirá
que nenhum de nós o coloque na parede. O Deus de verdade não permitirá que nenhum de nós o lhe acuse de alguma coisa. Então, queridos, esses questionamentos que surgem em nossa mente diante da situação que vivemos, aonde está Deus, porque Deus se calou, esse é um questionamento errôneo, isso é um erro da nossa mente, é um erro nosso. Então esse é o primeiro passo. Nós precisamos entender. Entenda uma coisa, queridos. Só existe um Deus santo. E esse não aceita ser acusado de nada. Pelo contrário, é Ele que nos acusa. Ele acusa a mim e acusa você. Deus, querido, Ele leva a sério os seus mandamentos. Deus leva os seus mandamentos a sério. E neste mundo, como criatura, e hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, nós somos os acusados, não Deus. Os acusados aqui somos nós, que pecamos, que não seguimos os princípios que Deus deixou para nós. Nós somos os acusados e não Deus. E detalhe, quando nós estivermos diante de Deus, não adianta você tentar acusar Deus de alguma coisa e nem justificar alguma coisa, porque Deus simplesmente Ele vai te acusar, não vai te dar direito de resposta. Você não vai ter oportunidade de querer questionar as acusações de Deus. Não, Deus vai simplesmente olhar para você, ó. Você deixou de fazer isso, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Então, querido, se nós não vamos ter direito de retrucar contra Deus, de questionar as acusações que Deus vai fazer a nós, muito menos querer tentar acusar Deus de alguma coisa. Muito menos. Então, querido, os acusados aqui somos nós, não Deus. Deus nunca vai permitir que eu seja um acusador dele. Então essa é a primeira coisa, querido, que precisamos entender. Estamos sempre errados quando tentamos colocar Deus contra a parede. Sempre vamos estar errados. Qualquer tentativa de colocar Deus contra a parede é um erro nosso. É um erro. Então, esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter como resposta a essas perguntas. Segundo, o silêncio de Deus é o seu juízo. Por que Deus silencia? É verdade, muitas das vezes Deus silencia. E o silêncio de Deus, queridos, é o seu mais terrível juízo sobre nós. Lembra da história A Bíblia nos conta uma história que certo país tinha duas cidades, e a cidade era muito próxima uma da outra. E a Bíblia fala que as duas foi queimada com fogo do céu. Deus derramou fogo sobre elas e elas foram queimadas, foram destruídas. Não é isso a história de Sodoma e Gomorra? Agora, queridos, imagina só. Enquanto aquela cidade estava queimando
estava sendo queimada. Será que não existia ali, pastor Marcelo, alguém que conhecia Deus? Será que Ló não havia falado de Deus ali para aquele povo naquela cidade? Será que Abraão não teve a oportunidade de falar de Deus ali naquela cidade? Será que muita gente ali não conhecia Deus, não teve, vamos dizer assim, um contato com Deus, da mesma forma que Abraão teve? Será que não tinha ninguém ali que teve uma experiência com Deus como Abraão teve? Talvez igual a Abraão não, mas pelo menos uma experiência de saber que Deus existia e quem era Deus. Agora imagina essa pessoa que estava vivendo ali naquele momento que a cidade estava sendo destruída, se ela não buscou a Deus, se ela não orou a Deus pedindo misericórdia. Eu fico imaginando, querido, muitas pessoas ali não podendo sair da cidade, mas dobrando o seu joelho, ou então levantando as suas mãos para o céu e clamando a Deus por misericórdia. Deus, faz cessar esse fogo, porque nós não aguentamos mais, vamos ser destruídos, Deus. E as pessoas, e quem sabe eles começavam a clamar mais e mais. Mas a pergunta que eu deixo para vocês nessa noite: Deus ouviu o clamor de algum deles? Não. Deus se calou, Deus silenciou ao clamor daquele povo. O silêncio de Deus aí, querido, foi o seu juiz sobre aquela cidade. O silêncio de Deus foi o terrível juiz de Deus sobre aquela cidade. Precisamos, queridos, buscar, precisamos entender que há um limite. Há um limite. Deus deu um limite para aquela cidade. Deus deu um limite para aquele povo. Mas chegou um momento que aquele povo ultrapassou o limite que Deus havia determinado. E quando o limite é ultrapassado, Deus age com seu juiz. Deus entra com seu juiz. Uma pessoa, uma cidade, um povo, pode sim, querido, passar os limites, ultrapassar os limites. Pode. Limite de indiferença contra o Deus vivo. E quando nós ultrapassamos o limite, Deus não fala mais. Deus não responde mais. Talvez você tenha conhecido alguém que ultrapassou o limite que Deus determinou e Deus calou com relação a ele. Deus silenciou com relação a ele. E se nós, queridos, que estamos crentes hoje, nós que estamos tendo esse privilégio de estar na presença de Deus, Deus também determina um limite para nós. E talvez o meu limite não seja o seu limite. Talvez o limite que Deus determina para nós não seja o limite daqueles que estão lá no mundo, que ainda não conhecem a Deus. Talvez o limite que Deus determina para nós seja menos. Deus é menos generoso conosco do que com eles, com relação ao limite. Não com relação ao seu amor, mas com relação ao limite. E aí, se nós ultrapassarmos esse limite, saiba de uma coisa: Deus silenciará com relação a nós. Então, podemos
não podemos ser indiferentes contra o limite de Deus nas nossas vidas. Porque depois que ultrapassamos o limite que Deus determina para nós, Deus não ouve mais o nosso clamor, Deus não ouve mais as nossas orações. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Depois que o Sodoma, Deus foi paciente, e quando eles ultrapassaram o limite que Deus tinha determinado, Deus impôs o seu juízo e não ouviu, não respondeu mais os seus clamores. Na Bíblia, querido, nós podemos ler algo a respeito a isso. Isaías 65, versículo 11 e 12. Isaías 65, 11 e 12 diz assim: mas a vós que vos afastais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vós destinarei a espada e todos vos encurrareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que é mal aos meus olhos e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Quantas vezes Deus falou com Sodoma, com o povo de Sodoma e Gomorra? Quantas vezes Deus chamou o povo de Sodoma e Gomorra para si, para perto dele, e eles não deram ouvido? Então a sentença de Deus, quando Deus determina a sentença, quando Deus determina o seu juízo, Ele também silencia, Ele se cala. Porque o homem silencia quando Deus chama. Por que nós ficamos em silêncio quando Deus nos chama? O silêncio de Deus pode ser o juízo mais horrível para a humanidade, para o ser humano. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender, com relação a esses questionamentos, com relação a essas perguntas, que esse questionamento é um erro nosso. Nós sempre erramos quando nós questionamos isso de Deus. E segundo, que o silêncio de Deus pode ser o seu juízo. Terceiro, a longa distância impede o ouvir. A longa distância impede o ouvir. Quando nós temos a impressão, querido, de que Deus silencia, é possível que nós estejamos longe demais dele. É possível. Então, neste caso, meus irmãos, não é Deus que está em silêncio. Embora na impressão que nós temos é que Deus silenciou com relação a nós. Mas nesse caso não é Deus que está em silêncio. Somos nós que não ouvimos sua voz por causa da distância. Somos nós que não ouvimos a voz de Deus por causa da distância que nós estamos. Há uma história aqui na Bíblia que todos nós conhecemos muito. Acho que nos últimos meses, acho que a maioria dos obreiros já falou alguma coisa aqui no púlpito com referente a essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. Uma história que vocês conhecem muito bem. Olha só, enquanto ele estava na casa do pai,
próximo do pai, ele ouvia o seu pai. Ele ouvia a voz do seu pai. Embora talvez não obedecesse tudo, mas ele ouvia a voz do pai. E dependendo da distância que ele estivesse na fazenda, se o pai desse um grito, mesmo um pouco distante, se o pai desse um grito, ele conseguia ouvir a voz do pai. Mas quando ele sai da casa do pai, ele se vai cada dia, cada passo que ele dava, cada caminhada que ele dava, ele ia distanciando mais do pai, ao ponto de ficar muito distante. Será que o pai, meu questionamento aqui é, será que aquele pai deixou de falar do filho na sua propriedade? Será que o pai, quando ele estava só com a mãe, ele não falava do filho? Ah, estou com saudade do meu filho. Com o outro filho, com os seus empregados. Tanto é, querido, que ele prepara uma roupa, ele prepara um anel, ele prepara uma sandália, aguardando o retorno do seu filho. Eu entendo que em momento algum ele deixou de falar do seu filho, ou até mesmo falar algo com seu filho, sobre o seu filho. A grande questão é, ele estava longe, não ouvia a voz de Deus, não ouvia a voz do seu pai. Quando ele, talvez lá distante, questionava, tentava clamar pelo seu filho, na hora de apuro, quando ele tentava clamar pelo seu pai, socorro pelo seu pai, ele não conseguia ouvir o que seu pai tinha para dizer, porque ele estava distante. A questão aqui não era que o pai deixou de amar o filho, não era que o pai deixou de pensar no filho, é que ele não conseguia ouvir. Mesmo que o pai tentasse aconselhar, mesmo que o pai respondesse os seus questionamentos, ele não ia ouvir porque ele estava distante. Nós precisamos, querido, urgentemente diminuir essa distância entre nós e Deus, para que nós possamos ouvir e entender o que Deus quer nos falar. Não apenas ouvir, mas entender o que Deus quer nos falar. E para que nós possamos ouvir e entender, essa distância precisa ser diminuída. Essa distância precisa ser cada dia diminuída. Mesmo porque, querido, a idade vai chegando, nossos ouvidos vão ficando menos sensível, né? A gente vai ouvindo menos. E aí, para ouvir, entender o que o outro está falando, a gente precisa chegar mais próximo. Não é isso que acontece com a gente? Quando nossos ouvidos estão com algum problema de surdez, a gente tenta chegar, aproximar mais para que a gente consiga ouvir. É isso que nós precisamos fazer com relação a Deus. Diminuir a distância, para que nós possamos ouvir o nosso Deus. Precisamos fazer como aquele jovem fez. Se estamos longe, para aqueles que estão longe, precisa voltar. Irmão Piau, precisa voltar para perto. Precisa voltar para casa. Precisa voltar para Deus. Precisamos voltar para que nós possamos escutar a voz de Deus. Precisamos voltar. Há pessoas, querido, que às vezes questiona com a gente mesmo, questiona contigo, questiona comigo, questiona com você mãe, com você pai.
Deus não existe não. Cadê Deus? Eu não ouço a voz dele, ele não fala comigo. É porque está longe. Deus fala, ele não ouve porque ele está longe. Quando estamos próximos, quando estamos perto, a gente consegue ouvir. Porque a voz de Deus, ela é suave, ela é branda. Então não tem como a gente não ouvir quando nós estamos perto. Então, queridos, precisamos voltar para perto de Deus. Precisamos voltar para a casa de Deus. Assim como o filho pródigo fez. Voltou. Ele sentiu saudade da avó e do pai. Ele sentiu saudade dos cuidados do pai. E ele voltou para casa para que ele pudesse ouvir o que o pai tinha a lhe dizer. Então, terceiro, a longa distância impede o ouvir. Quarto e último, devemos ouvir a última palavra de Deus. Esse foi o título que eu dei para a mensagem. Uma das respostas para esses questionamentos que nós fazemos precisamos ouvir a última palavra de Deus. O que eu vou dizer agora, querido, talvez seja a parte mais importante nessa mensagem, nessa palavra, nesse estudo. Quando nós temos a impressão que Deus silenciou, que Deus se calou, então nós precisamos ouvir a última palavra de Deus. Precisamos ouvir a última palavra de Deus. Sabe aquela impressão, querido? Sabe aquela expressão que nós temos, nós falamos às vezes? Olha, a minha última palavra. Talvez você já tenha feito isso. O pastor Marcelo, que já fez, há uns anos atrás, ele fazia alguns negócios. Talvez ele já falou isso com alguém. Minha última palavra é essa. Imaginem você que eu resolva vender para você esse templo aqui. É só uma colocação, querido. Então suponhamos que se eu peça para você aqui, tem ideia de preço, quanto custa isso aqui? Hoje? Quanto o governo iria avaliar isso aqui hoje? Mas imaginamos que eu te pediria aí 500 mil nesse prédio. E aí a gente começa a negociar, você começa a fazer sua proposta e você a princípio diz, não, eu te dou 200, eu não, é muito pouco. E eu começo a baixar e você começa a aumentar. Aí vai chegar um ponto que eu vou virar para você, olha, minha última palavra é pegar ou largar. 450 mil e não se fala mais nisso. Não é isso que acontece às vezes quando a gente está negociando alguma coisa? Não é isso que acontece às vezes quando você está tentando comprar alguma coisa de alguém? Ou você está tentando vender? Tanto aqui, querido, no negócio, tanto o vendedor pode dar a última palavra, como o comprador também pode dar a última palavra. Porém, querido, com relação a Deus, nós não temos o direito de dar a última palavra. A última palavra é de Deus. Somente Deus que dá a última palavra. E quando nós estamos fazendo um negócio, querido, se nós formos sinceros, a coisa vai ficar nisso, na última palavra que nós demos. Não tem outra proposta. Não tem outra proposta. É aquela palavra a última palavra que você deu e pronto. Não, você não vai fazer outra proposta. E Deus, querido, é assim. Ele fez a última proposta.
Ele fez a última proposta para nós. Deixa eu citar uma passagem para você, uma passagem bíblica para você, que elas vai nos fará entender qual é a última palavra de Deus para nós. Abra sua Bíblia em a Carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Lê aí para nós, pastor Luiz Fernando. Acho que os irmãos não estão te ouvindo, não. Se você falar, tirar a máscara e ler mais alto um pouquinho. Amém. Só isso aí. Entenderam aí, queridos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelo profeta, por exemplo, por Moisés, Jeremias, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Você sabe quem é o Filho de Deus aqui? O Filho de Deus aqui, que o escritor aos Hebreus está falando, é Jesus, Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, querido, é a última palavra de Deus para nós. Jesus é a última palavra de Deus para mim. Jesus é a última palavra de Deus para você. Então, querido, para mim entender, para mim não ter mais, fazer mais esses questionamentos com Deus, para mim não achar que Deus se silenciou, que Deus se calou, que Deus não existe, que Deus não se move, eu preciso entender, ouvir, aceitar a última palavra de Deus para mim. Quando as pessoas, queridos, se queixam, por que Deus permite isso? Por que Deus é indiferente a isso? Por que Deus se cala? Pode ser que Deus responda a elas. Pode ser que Deus responda para nós: não tenho mais nada a dizer. Não tenho mais nada a te dizer. Se você não quiser aceitar a minha última palavra. Pode ser, querido, quando eu questiono a Deus, quando eu questiono Deus, quando eu tento colocar Deus na parede: Deus, cadê você? Deus, por que você não age? Deus, por que o Senhor está em silêncio? Pode ser que a resposta de Deus para mim seja: eu não falo nada para você, não falo mais nada para você, não me direciono mais a você, enquanto você não aceitar a minha última palavra para você. Ou seja, querido, a resposta de Deus para nós pode ser: eu não falo nada mais para ti, enquanto você não aceitar Jesus Cristo, meu Filho, que morreu na cruz por ti, como a minha última palavra para você. Precisamos de Jesus, querido. Precisamos de Jesus. Não tem outro jeito, precisamos dele. Não tem outra saída, não tem outra proposta.
Deus não vai fazer outra proposta para nós. Deus não vai fazer outra proposta para a sua igreja. Deus não vai fazer outra proposta para mim. Deus não vai fazer outra proposta para você. A última palavra dele foi: Jesus, Jesus, Jesus. Aceita, aceita a minha última palavra que se fez carne. Foi em Jesus, querido, que todo o amor de Deus veio a nós. Foi em Jesus que todo o amor de Deus veio a nós. Ou seja, na última palavra de Deus, Ele colocou todo o seu amor em nosso benefício. Ele colocou todo o seu amor em meu e o seu benefício. Então por que questionar Deus? Por que tentar colocar Deus nos bancos de réu? No banco de réu? O amor de Deus que nos garante. É o amor de Deus que nos sustenta. É o amor de Deus que nos coloca de pé. É o amor de Deus que nos faz estar aqui hoje. Em Jesus Cristo, todo o amor de Deus vem a nós para dentro de nossa miséria. Nós éramos miseráveis e o amor de Deus veio, entrou dentro e Ele nos fez filho seu. Para dentro do nosso pecado. Através de Jesus Cristo, todo o amor de Deus vem a nós para dentro de nosso pecado, para dentro de nossa sujeira, para dentro de nossas enfermidades. Foi em Jesus Cristo que o amor de Deus veio a nós. Jesus Cristo foi a última palavra de Deus que se tornou homem. Jesus Cristo foi a última palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus enviava um profeta para dar sua última palavra ao homem. No Antigo Testamento nós vamos ver vários exemplos que Deus mandava o profeta, vai lá e dá, entrega a ele meu último recado, minha última palavra, minha última oportunidade. Hoje não, querido. Deus já nos deu a sua última palavra. Jesus. Jesus, precisamos dele. Não tem outra saída. Deus não tem outra proposta para mim. Deus não tem outra proposta para nós. Deus não tem outra proposta para este mundo. Deus não tem outra proposta para esse congresso. Deus não tem outra proposta para essa cidade. Deus não vai ter outra proposta para o Brasil. A proposta de Deus, a última palavra de Deus para o Brasil é Jesus Cristo. Aceita a minha última palavra, Brasil. Aceita Jesus Cristo. E as pessoas ainda dizem: por que Deus silencia? Por que Deus se cala? Será que Deus não falou de modo suficientemente, querido, claro e maravilhoso? Será que Deus não falou suficiente, claro para nós? Acaso, querido, Deus não está falando conosco ainda? Acaso Deus não tem falado com essas autoridades brasileiras? Acaso Deus não tem falado com essas autoridades mundiais? Acaso Deus não tem falado com o homem? Precisamos, queridos, ouvir e aceitar a última palavra de Deus para nós. Se coloca de pé.
Nós queremos fazer uma oração nesta noite. Eu quero convidar aqui Pastor Joaci. Vem aqui, Pastor Joaci, fazer essa oração em nome de Jesus. Meu desejo nessa noite que essa palavra... Meu desejo nessa noite, querida, é que essa palavra fique gravada no nosso coração, fique plantada na nossa mente, para que nós, quando surgir esse questionamento, nós possamos lembrar: Jesus foi a última palavra de Deus para mim, e eu aceitei. Então não vou mais questionar, não vou mais tentar questionar Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, porque sabemos, ó Deus, que em Tuas mãos, ó Senhor, está todo o poder. O Senhor não só tem poder, Pai, o Senhor tem todo o poder dos céus, na terra e debaixo da terra, Senhor. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor não tem compromisso com palavra de homem. Deus, o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, e o Senhor a vela para cumprir. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor manifestou, ó Deus, meu Deus, a Tua graça ao mundo, Senhor, trazendo salvação a todos os homens. O Senhor só não se manifestou, o Senhor trouxe, Senhor, salvação a todos os homens, através, ó Deus querido, de Teu Filho Jesus Cristo, que se convergiu à plenitude dos tempos. E aqui estamos hoje, Senhor, como alvo desta graça, desta misericórdia. Ó Deus, eu oro também, Senhor, e coloco em Tuas mãos, ó Pai querido, todo o nosso viver. Tu conhece, Deus querido, e sabe quanto somos frágeis, ó Pai. Deus, um vírus nos mata. Deus, um pensamento nos faz pecar. Deus, uma atitude nos faz errar. Somos frágeis espiritualmente, somos frágeis materialmente, meu Deus, somos frágeis, ó Pai querido, em nossa saúde. Nós somos como a erva do campo, que ora nasce, cresce, floresce, Senhor, meu Deus, murcha e desaparece, mas o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor tem todo o poder em Tuas mãos, ó Pai. É por isso que nós estamos aqui embaixo e o Senhor está em cima, ó Deus, e é por isso que nós nos rendemos a Ti, glorificamos o nome de Teu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém. Deus abençoe, Pastor José. Vamos louvar o Senhor, queridos, com o hino, enquanto nós escolhemos as ofertas para a casa do Senhor. Tem alguém aí que vai... Amém. Vem aqui, minha irmã, louvar o Senhor. Enquanto isso, os obreiros, tragam os ofilatos, por favor. Logo após a irmã louvar o Senhor, eu retorno, já retornando o microfone ao nosso pastor presidente. Deus abençoe você, Deus abençoe o pastor. Muito obrigado. Aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Que palavra abençoada, né? Porque quando a gente ouve a palavra do Senhor, as coisas se renovam dentro de nós. Porque a palavra é assim. Ela nos renova a cada dia. Às vezes nós nos encontramos assim, ó. Aleluia. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E ainda chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem
ela vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir. Ele fala assim, ó: a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra só raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas a